Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu vou mostrar pra vocês 7 livros que pouca gente conhece, mas que todos deveriam ler. Bom, eu resolvi então dar uma olhada na minha estante e procurar aqueles livros que eu gosto muito, mas que são pouco falados, ou foram esquecidos, ou então nem ganharam tanta atenção. E eu vim trazer pra vocês porque realmente são histórias muito boas, que me tocaram e me emocionaram de alguma maneira, e eu vou mostrar pra vocês agora. Primeiro eu vou mostrar 3 livros de uma editora, que eu não sei se a editora ela parou com as atividades, ou resolveu dar uma pausa, realmente eu não sei o que aconteceu, que são 3 livros da Farol Literário, tá? O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é Cure Meu Coração, da Melissa Walker. Esse livro é em Young Adult e aqui a gente vai conhecer a Clementine, ou a Clem. E todo ano ela e a família dela saem pra viajar em alto mar e eles vão viajar no barco que é chamado Tudo é Possível. A gente sabe que aconteceu alguma coisa muito impactante assim na vida da Clem com a melhor amiga dela. Esse livro tem uma pegada bem adolescente mesmo, de autodescobrimento, e aqui a Clem vai passar por uma série de coisas onde ela vai descobrir mais sobre as amizades dela, sobre o amor e também sobre o perdão, que eu acho que é a principal mensagem que tem esse Cure Meu Coração. Então é um livro curtinho, eu recomendo, é um livro único, o que é muito bom, então se você tiver a oportunidade de conhecer esse livro, conheçam, porque é muito fofo. O próximo livro, então, é uma distopia. Eu tentei diversificar bastante os gêneros, assim, e esse eu sempre falo pra todo mundo que vem aqui em casa: tu quer ler uma distopia rápida, sem enrolação, leia O Nome em Seu Pulso. Isso aqui é uma distopia única também, ela é fininha, e assim, em primeiro momento ela me pareceu bastante lenta, mas conforme eu fui lendo, eu fui vendo a profundidade que essa autora conseguiu passar nesse livro. E o enredo da história é mais ou menos assim. Nesse livro a gente vai conhecer a Corin, então. Essa sociedade, logo nos primeiros anos de vida, a pessoa recebe um nome no pulso. Esse nome no pulso vai ser a tua alma gêmea, aquela pessoa que vai ser tua parceira pelo resto da tua vida. Isso é o que acaba definindo o teu destino. A Corin, então, é uma adolescente e ela não gosta muito da ideia de se prender a uma pessoa que ela nem sequer conhece. A Corin, ela tem uma irmã problemática, então, que ela não entende muito bem o que aconteceu, ela só se lembra a partir de qual momento que isso aconteceu com a irmã dela. Ela também é órfã de pai, ela só vive com a mãe e com a irmã. Ela é uma menina bastante solitária, até que ela conhece, então, o Colton, que é um menino novo que tá chegando no colégio. Eu vou parar por aqui pra não contar muito sobre a história, porque, como eu falei, ele é bem curtinho, mas acho que o legal desse contexto que a autora criou é que as únicas coisas que essas pessoas têm é um nome no pulso delas. Então, elas não têm com certeza quem são essas pessoas. Por exemplo, existem várias Marias no mundo e eu só tenho o nome de Maria do meu pulso. Qual das Marias é a minha alma gêmea? Isso não é explicado aqui. Isso é só uma coisa que quando tu vê a pessoa, tu acha que é aquela pessoa e tu se identifica. Consequentemente, tu vai se apaixonar. E um dos questionamentos da Corin nesse livro é: será que as pessoas não são induzidas a se apaixonarem, meio que obrigadas por, enfim, achar que aquela vai ser a alma gêmea? O livro também traz outros questionamentos muito perturbadores, e um deles faz parte desse final, que o final desse livro é um tapa na cara da gente, assim. Então a gente vê que toda essa luta da Corin em correr contra o sistema e querer ser diferente, às vezes são vistos um pouco de forma egoísta. E isso é muito bem passado pela autora, e esse final nos prova que, tipo, calma, não é bem assim que funcionam as coisas. Então eu não vou falar muito sobre a história, já falei demais, me enrolei toda, não sei se eu consegui explicar um pouco sobre o que é esse livro, o que ele quer passar. Ele é uma distopia, mas também não esperem uma sociedade muito bem construída. Realmente, aqui a autora vai trabalhar muito mais o íntimo da natureza humana, mas é um livro muito interessante, é um dos meus livros preferidos, com certeza. É livro único, então não percam a oportunidade de conhecer essa história, porque é muito boa. Um outro livro é de uma autora conhecida, mas talvez não seja conhecida por esse livro que ela lançou pela Farol, que é Não Olhe Para Trás, que é da autora Jennifer Armentrout. Essa é a mesma autora de Obsidiana, de Onyx e Opala, que é o próximo lançamento dela pela Valentina. Esse aqui, então, é um suspense adolescente, vamos dizer assim. Aqui a gente vai ter uma personagem que foi encontrada após um desaparecimento e ela tá sem memória e ela volta totalmente mudada. Ela volta pro colégio dela e ela começa a se questionar sobre ela mesma.
ela descobre que ela tem um namorado, mas ela não tem afinidade nenhuma com o namorado dela. Ela se aproxima de pessoas quais ela desprezava antes. E ainda tem um mistério por trás, quem é que fez isso com ela e com a amiga dela que não foi encontrada até hoje e que todo mundo suspeita que tenha sido morta. Enfim, a única pessoa que pode desvendar esse mistério é a própria personagem, que é a Samantha. Ela tem lapsos de memórias, mas não é o suficiente. E aos poucos ela vai recebendo algumas dicas de uma pessoa que ela não conhece, que vai então tentar ajudar ela a descobrir qual é o mistério que está por trás dessa história. Eu gostei muito da história, ela me envolveu bastante. Gostei do mistério, gostei da profundidade que a autora deu nesse livro e traz questionamentos interessantes para os adolescentes e também para quem é mais adulto. Então, para quem quer conhecer então esse outro lado da autora que não é tão romance sobrenatural, eu recomendo esse livro Não Olhe Para Trás, é muito, muito bom. Eu vou indicar um outro romance que eu também sempre falo para quem eu conheço, mas que infelizmente eu acho que a editora, tanto aqui no Brasil como a original, porque a original é exatamente assim, não soube trabalhar bem essa história, que eu acredito que seja muito mais do que, sei lá, um romance onde a gente vai tratar sobre virgindade. O livro que eu tô falando é Perdendo-me. Esse livro, então, ele vende a ideia de que é a garota que vai perder a virgindade. Mas esse livro é muito mais que isso, sabe? Ele... Pra mim a capa tá totalmente errada. Até aqui atrás, a primeira palavra que tem é virgindade. Eu não vou dizer que não acontece, isso aqui acontece, mas sabe, é uma coisa tão pequena dentro da história que não tem importância nenhuma. É muito mais uma história de autodescobrimento. É um romance que a gente vai lidar com alguns dramas pessoais, tanto do personagem masculino quanto do personagem feminino, que é a protagonista. É um livro que tu lê muito rapidinho, numa sentada. E é uma trilogia, o outro livro é Fingindo, que também segue essa capa. Essa trilogia, mesmo sem eu ter lido, o terceiro já virou minha queridinha, porque essa autora escreve muito bem, ela sabe sobre o que está escrevendo. Uma pena que, sei lá, se perdeu na capa. Infelizmente tem gente que não gosta assim de livros muito eróticos e acaba olhando essa capa e acaba julgando ele assim, quando ele não é. É uma pena. Aproveitando essa vibe que aconteceu da Dark Side ter lançado o Diário de uma Escrava, que é um livro que vai falar sobre violência contra a mulher, acho que Bom Dia Verônica também fala um pouco sobre isso, que vai contar a relação da sequestrada com o sequestrador, tentando cortejar ali um pouco o assunto de Síndrome de Estocolmo. Eu resolvi indicar então esse livro, que é Stolen, que é da editora ID, que não existe mais. Esse livro vai contar a história da Gemma, que foi sequestrada então, e todo o livro ele vai ser construído através de cartas dela para o sequestrador dela. Então, assim, é bem interessante. Eu não sei se ele chega a ser tão denso e impactante como é Diário de uma Escrava, mas ele aborda o mesmo tema. Só que aqui a autora vai abordar com muito mais profundidade, com muita mais propriedade a Síndrome de Estocolmo, tá? De que forma que a sequestrada, apesar das condições de que ela se encontra, ela consegue alimentar sentimentos sobre a pessoa que está mantendo ela em cárcere privado, assim. Esse livro é muito bom, eu recomendo. Ele, por ser de formas de cartas, tu lê muito rapidamente, assim. E, gente, é muito difícil tu digerir a história, tu vê as coisas que ele tá fazendo, mas tu vê que ela tem um sentimento por aquilo, e não é uma coisa que ela quer, mas uma coisa que acontece. Gente, é complicado, tá? Mas eu recomendo, se vocês gostaram desse livro de Diário de uma Escrava, se gostaram de Bom Dia Verônica, que não é tanto assim, mas também tem violência contra a mulher, eu recomendo Stolen, porque essa história, acredito que tenha sido uma das pioneiras, assim. Tem outro livro também, que é A Garota Morta-Viva, que é da editora Underworld, eu acho que é assim. Também vai abordar mais ou menos isso. Então vou deixar mais uma dica extra por aqui para vocês conhecerem. Esse sim é um livro extremamente difícil de encontrar. Eu já procurei ele por vários e vários lugares e não encontrei. Mas eu tenho Stolen, esse livro que eu não me desfaço, e tá entre os meus preferidos também. Esse livro eu vou meio que indicar às cegas, porque ele faz parte de uma trilogia, mas eu só li o primeiro livro, tá? Eu pretendo dar continuidade à trilogia, mas ainda não consegui tempo, enfim, sempre acaba surgindo uma outra leitura. Mas é essa distopia, então, que se chama Destino. O livro foi lançado aqui no Brasil em 2010, então, para tentar cativar, então, esse público-alvo de Jogos Vorazes, mas acho que não conseguiu tanto. Mas mesmo assim, eu acho que algumas pessoas tiveram a oportunidade
de conhecer Destino. E esse livro aqui a gente vai conhecer uma sociedade bastante interessante. Mais uma vez a gente vai ter uma sociedade que controla o destino então dos seus habitantes. Em troca disso, a sociedade garante segurança, estudo, saúde, garante tudo para que essa pessoa, o indivíduo, viva bem. Aqui, quando os adolescentes completam 17 anos, eles vão para o banquete do par, que é o banquete onde eles vão conhecer quem vai ser o par deles pelo resto da vida, com quem eles vão se casar, namorar, etc, tá? Então aqui a gente vai conhecer a Cássia, e no dia do banquete da Cássia vai dar uma inconsistência no resultado dela. Envolve um mistério aqui, a gente vai conhecer o par dela, mas mais pra frente a gente vai descobrir que não era esse o par dela, mas que a sociedade deu uma manipulada por um motivo que eu não posso contar. Mas essa inconsistência, toda a segurança que a Cássia tinha na sociedade, nesse sistema que ela vivia, acaba sendo colocada em xeque, e a Cássia começa pela primeira vez na vida dela a se questionar se aquilo tá realmente certo, se aquilo é realmente saudável para a família dela, para ela. Eu gosto muito desse livro pela mitologia criada pela autora, mas pelo modo que ela escreve. A autora, ela conta essa história praticamente de um modo poético, assim, sabe? Ela trabalha muito bem com as palavras e ela consegue emocionar e cativar o leitor de uma forma, assim, bastante íntima, sabe? E eu fiquei completamente encantada sobre essa história. Eu fiz muitas marcações, eu não sei se vai aparecer. Muitas marcações, porque tem muitas frases de impacto, assim, sabe? Inclusive uma delas tá no meu marcador, no verso do meu marcador. Com certeza é um livro que eu quero continuar lendo e é um livro que eu recomendo. Conheçam essa história, venham conversar comigo sobre essa história, porque eu vou adorar conversar com você sobre Destino, porque é um livro que eu sou completamente apaixonada. O último livro, então, ele vai falar sobre vampiros. Eu sei que o pessoal tá um pouco saturado, talvez, sobre o tema, que é Sangue, do autor K.J. Wignall. Aqui no Brasil a editora lançou só até o segundo, mas eu acredito que seja uma trilogia, não tenho certeza. Esse livro, então, a gente vai conhecer o Will. O Will é um garoto de 16 anos que vive em 1256, tá? O começo dessa história inicia quando tá acontecendo aquela caça às bruxas, onde as mulheres são queimadas na fogueira, e por algum motivo que a família do Will desconhece, o Will acaba ficando doente e ele morre. Só que apenas o Will sabe que na verdade ele não morreu, ele volta à vida, e nós, né, os leitores, sabem que ele volta como um vampiro. Ele vive durante 8 séculos assim, e o Will não sabe nada sobre os mistérios da existência dele. Então, a cada hibernação dele, que de tempos em tempos ele dorme por alguns anos, 10, 15, 20 anos, ele vai atrás de informações e de respostas sobre por que ele tá assim, por que ele virou essa criatura e por que ele tem tanta sede de sangue. Depois de uma hibernação do Will, ele acorda com muita sede e quando ele vai se alimentar, ele conhece uma menina que é a Eloise, e só que alguma coisa na Eloise desperta a curiosidade nele, ele acaba não atacando. Isso não é um romance, tá? Não é lá Crepúsculo, pode ficar tranquilos. Mas eu gostei muito da história, eu gostei da mitologia. Eu li esse livro já há alguns anos atrás. Ainda não li a continuação, então não sei de que forma o autor trabalhou isso. Mas eu gostei muito, gostei do jeito da narrativa. Mas eu gostei, eu recomendo. Pra quem gosta de vampiros, que são eternos apaixonados por histórias de vampiros. Essa é uma história de vampiro que dá pra levar a sério, que tu vai se sentir imerso nesse mundo, então eu recomendo Sangue. Essas então foram as minhas 7 indicações de livros que quase ninguém conhece, mas que todo mundo deveria ler. São livros que eu já tive contato, que eu gosto muito, e eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer essas histórias e tenham gostado assim como eu. Eu vejo vocês no próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau!